Linha do segundo ano do Colégio de Curso Universo, tudo bom? Aqui com vocês, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E como vocês já sabem, vamos trabalhando aí em cima dos conteúdos seguindo o livro de vocês, tá? Então a gente tá bastante aí na frente. É claro que a História do Brasil, ela tem várias particularidades, tem vários detalhes, é a nossa própria história, então é claro que a gente tem que dar uma ênfase maior, tá? Então a gente tá bastante dinâmico em relação a esses conteúdos. Estou trazendo para vocês uma divisão bastante interessante sobre os assuntos, tá? Então a gente vem trabalhando esse contexto de insatisfação do pessoal daqui em relação à própria metrópole, tá? Metrópole essa que está agora aqui no Brasil, na sua própria colônia. Então a gente viu aí que teve vários pactos, tá? Teve a formação de várias leis nesse período, tá? O chamado período joanino. Ali na última aula a gente trabalhou em relação à resolução de algumas questões, tá? Então acredito que a gente está seguindo uma linha aí bem tranquila sobre esses assuntos dentro da história do Brasil que são interessantes a gente chegar aí, né, um pouquinho antes da independência do Brasil, tá? Então a gente está vendo com mais afinco, a gente está tendo uma atenção maior. Estou trazendo aí várias aulas para vocês se habituarem com esse assunto, tá? De uma maneira bem tranquila, para quando chegar na hora de resolver as questões, vem aí Enem, vem aí vestibulares, vocês estarem craques aí e conseguir responder da melhor forma possível, tá? Então hoje o assunto que eu trago é um assunto muito interessante que está dentro aí da história do Brasil como uma das revoluções mais importantes. Aqui falando de Pernambuco, acredito que seja uma das principais, tá? Vocês já sabem que trabalhando comigo a gente viu que Pernambuco ele sempre foi uma região, ele sempre teve um povo muito aguerrido, tá? Um povo que nunca fugiu das suas batalhas, sempre lutou por condições de vidas melhores, tá? Sempre batalhou até dentro do seu próprio estado contra a sua própria população, como foi ali a Guerra dos Mascates, tá? Recife e Olinda, tá? Então tem aí a expulsão dos holandeses e tem vários outros acontecimentos. A gente vai ver depois desse, ainda tem outras questões de revolta, tá? Então hoje o que a gente vai falar um pouco é a Revolução Pernambucana de 1817, tá? A conhecida como também como Revolução dos Padres, por conta de grande participação aí do seu elenco, a parte aí religiosa, tá? Com destaque aí a Frei Caneca, que acredito que vocês também já conheçam e vai fazer parte também de uma revolução futura, tá? Então aqui, Revolução Pernambucana traz muitos aspectos para a gente destrinchar e que a gente pode trabalhar dentro da história do Brasil, dentro da própria história de Pernambuco e fazendo também um link com as nossas tradições atuais, com o nosso comportamento, com a nossa própria bandeira, tá? Aqui também é um destaque nesse período. Já dando um spoiler aqui para vocês, essa bandeira, ela a formação dela foi feita nesse período aí de revolta, de Revolução Pernambucana, ali de 1817, e ela ganha uma consolidação aí 100 anos depois, tá? 1917 é onde o governador daqui ele adota essa imagem, mudando aí poucas características daquilo que foi erguido lá em 1817 aí, proclamando uma nova república, tá? Aqui no Brasil, aqui no Nordeste, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para a aula, tá? Lembrando, esse assunto tem destaque lá no livro de vocês, tem algumas atividades, aí vocês vão atualizando lá, tá? Vou sempre seguindo, qualquer dúvida pode deixar os comentários aqui, pode pegar meu contato e a gente vai dialogando, tirando as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá. Revolução Pernambucana de 1817, vou destacar aqui um pouquinho em cima da imagem. Então, primeiro slide que eu trouxe é fatores que influenciaram a revolução. Então lembra do contexto que a gente vem passando e destacando para vocês em História do Brasil. Lembra daquilo que o professor Rafael lá em História Geral está trabalhando no contexto internacional. Então, como vocês podem ver, uma coisa ela vai puxando a outra, tá? Quando vocês viram a questão ali das grandes independências aqui na América, você tem que linkar com esse quesito. Quando você vê ali a ascensão dos grandes ideais iluministas, você também tem que linkar com esse grande contexto aqui no Brasil, tá? Voltando aí, você tem que linkar essas aulas que vocês já tiveram
com esses novos temas que eles vêm surgindo, porque uma coisa vai puxando a outra, tá? A gente vem trabalhando uma perspectiva com vocês aqui em História do Brasil, a relação de descontentamento, de insatisfação do pessoal daqui contra essas questões portuguesas, tá? É a autonomia, o poder, todo o controle que eles têm por aqui. Então o que é que acontece? Alguns fatores que influenciaram essa revolução, eu destaquei aqui alguns, tá? Acredito que são os principais. Então, primeiro ponto é o descontentamento com a cobrança de altos impostos e o jugo da coroa. Primeiro ponto, descontentamento com a grande cobrança de altos impostos. Então, isso já era de praxe, digamos assim, tá? Várias províncias naquele período eles já lutavam contra aí essa exploração em relação aos altos impostos. Então a gente viu isso desencadeando outras revoluções, tá? A gente viu ali na parte da Bahia, a gente viu outras questões que tiveram parte desses altos impostos. Então aqui em Pernambuco foi da mesma forma, só que Pernambuco disse que porque a metrópole, a família real agora chega e vai usufruir tudo de bom e tudo do melhor lá na parte do Rio de Janeiro, e nós aqui que trabalhamos bastante temos que ainda pagar mais impostos para poder deixar aquela população e aquele local lá do Rio de Janeiro com tudo limpo, com tudo urbanizado, com tudo aí com seus adereços, tudo organizado, se aqui nós não temos, tá? Então isso foi gerando um ar de insatisfação muito grande aí aqui em Pernambuco. E claro também o jugo da coroa, tá? As ordens, as grandes ordens, ao fechamento aí de grandes pactos, a produção aí de várias leis, não beneficiando o povo, mas beneficiando a si próprio, a metrópole que chega, a família real, seus súditos, tá? Que vão sendo beneficiados, vão sendo desenvolvidos em relação à região, e contra o povo, e contra o povo tá sempre sendo ficando à margem, ficando nas periferias, tendo uma condição de vida muito lá embaixo, tá? Então era isso que estava acontecendo naquele período, e ainda mais quando chega a seca de 1816, aqui no Nordeste, acaba assolando aí principalmente a população mais pobre, que depende dos recursos naturais da agricultura, tá? Da parte dos camponeses, dos próprios comerciantes também com seus bens. Então muita gente morre de fome, tá? Morre aí por conta dessas questões de condições de vida em 1816, enquanto o próprio governo, tá? Que nesse caso ela era no período joanino, tá? Com a ascensão aí de grandes classes, várias camadas sociais se desenvolvendo naquele período ali dos portugueses aqui no Brasil. Então o pessoal não estava dando a mínima a essas questões que aconteciam no Nordeste, com ênfase aí em Pernambuco, tá? Então uma coisa foi levando a outra, forte rejeição popular à coroa. Então o pessoal daqui já tinha essa grande aversão, né? Vocês sabem lá a história lá dos holandeses, que vocês viram comigo, a própria expulsão já conta bastante pouco disso, tá? E por último, pegando aí um gancho com o ideal de fora, os ideais iluministas influenciaram bastante essa revolução, tá? A parte ali de lutar principalmente ali por questões de liberdade, de fraternidade, de justiça, tá? Então de você não estar sendo subjugado por um povo, de você lutar por questões melhores, você tem uma liberdade, você tem uma paz, você tem toda a prosperidade dentro da sua nação, foi sendo passado para cá. Então isso deixou o cenário aqui do pessoal de Pernambuco muito aflito. Então o pessoal começou a se organizar e montaram aí uma grande revolução, tá? Então o que é que acontece? O pessoal, como sempre, tá? Já vai acontecendo algumas coisas, as falas vão sendo, os discursos vão sendo muito fortes, e isso vai chegando ali nos portugueses. Então estava previsto para uma data e eles anteciparam, tá? Então em 1817, grupos rebeldes ocuparam quartéis, destituíram o governador Caetano Pinto, um português que governava naquele período, e aí o famoso Leão Coroado, tá? O conhecido Leão Coroado, aí um dos militares que fazia parte aí dentro da Revolução Pernambucana, foi quando ele foi o primeiro a dar a fazer essa ação. Ele puxou ali sua espada e ele mata o governador Caetano Pinto. Um destaque para vocês que essa espada ainda existe, tá? Algumas roupas daquela população daquele período ali dos revoltosos também existe, tá tudo lá no Museu do Forte das Cinco Pontas, tá? Se você tem várias exposições ali maravilhosas sobre esse assunto, tá? Então é bom vocês, quando voltarem, claro,
aí as questões mais naturais em relação a esse contágio do coronavírus, vocês visitarem. A gente pode fazer até isso juntos lá na frente para a gente conhecer um pouco sobre esses dados arqueológicos, esses dados históricos que tem ainda sobre a Revolução Pernambucana, tá? E aí, outras juntas revolucionárias, Pernambuco ele queria, claro, que o Levante ganhasse um panorama maior, e aí juntas elas começaram a serem feitas como Paraíba, Rio Grande do Norte e a própria Bahia. Então acredito que vocês conhecem também uma avenida chamada Cruz Cabugá. Cruz Cabugá, ele foi um cara que foi o responsável por fazer essa ligação entre essa nova república que estava surgindo aqui, e ele foi buscar aliança com o próprio Estados Unidos, tá? Então Cruz Cabugá ele sai para pedir apoio aos Estados Unidos, então por isso que ele é bastante conhecido dentro dessa revolta. Líderes pertenciam à elite pernambucana, então tinha um pessoal da intelectualidade, tinha um pessoal das altas camadas aí em relação a donos de terra, a comerciantes, aos próprios padres, a camada religiosa, e por isso a Revolução dos Padres era bem muito forte nesse período, muito presente, tá? E também a parte dos militares, tá? No quarto ponto eu destaquei para vocês o movimento nacionalista, tá? O que tinha esse sentimento, essa presença em relação ao seu próprio território, ao seu próprio povo nativo, tá? Então, nacionalista e separatista, ou seja, queria sair da dominação ali portuguesa, e anti-absolutista, contra aí a ascensão de um rei, tá? Absoluto, que governava tudo. Então era um movimento nacionalista, separatista e anti-abolicionista que tinha um caráter liberal e republicano. Isso a gente não pode esquecer, tá? E por último, a chamada e lei orgânica, tá? Lembrando que esse movimento ele ganhou mais destaque, por quê? Porque foi o único movimento desse período de revolução que realmente saiu do papel, tá? Se ele foi um movimento nacionalista, separatista e anti-absolutista, ele conseguiu sim, durante aí, digamos que quase 3 meses, formar a sua nova república, tá? Então durante quase 3 meses aí, Pernambuco, junto com outras juntas revolucionárias, ele sim foi um país separado aí de outras localidades, de outras regiões do país, tá? Então a chamada lei orgânica, ela dividia ali as questões, as diretrizes em que esse governo ele ia se enquadrar com, como eu coloquei lá embaixo, uma Assembleia Constituinte formada ali pelos seus líderes, tá? Onde tinha alguns conceitos muito importantes, como a soberania popular, a separação entre os três poderes que vocês já conhecem, tá? Antes, claro, com o movimento absolutista isso não acontecia, com o absolutismo isso não acontece, tá? Liberdade de expressão e de crença, mas eles ainda têm algumas divergências entre a tolerância religiosa e a escravidão. Algumas pessoas, alguns líderes queriam o fim da escravidão de uma maneira absoluta, outras pessoas não queriam por conta aí em relação do comércio, o próprio capital, a própria mão de obra, e assim, isso eles não tiveram como imediato a resolução, tá? E por último, essa revolução ela foi sufocada pelos portugueses, então eles mandaram tropas, como eu coloquei ali para vocês, tanto navais como terrestres, então partindo ali do Rio de Janeiro, chegando na Bahia, e o pessoal por fora acabaram limitando a ação desses revoltosos, até porque as cidades elas foram sendo cercadas, tá, pelos portugueses. Durou, como eu coloquei para vocês ali, 74 dias, e a imposição de um novo governador e perseguição de pessoas envolvidas. Então essa revolução é conhecida também como uma das mais sangrentas. Muita gente morreu, não só no campo de batalha, como dezenas de pessoas morreram em relação à perseguição aí feitas pelos portugueses com seus grandes líderes, tá? E outras pessoas também foram executadas, como eu falei para vocês, essa morte por enforcamento, por exemplo, servia aí de exemplo para o pessoal não cometer esses crimes novamente, esses crimes contra o próprio rei, contra a própria metrópole, tá? E aqui tá uma imagem que mostra a relação entre a lei orgânica, tá? Fazendo todos os juramentos em relação à bandeira lá atrás de Pernambuco, como vocês já viram, ela tinha outras estrelas que marcavam aí a ascensão de
juntas provisórias naquele período, tá? Então, tanto a parte de vários adereços nesse período, elas foram adquiridas pelo governador de Pernambuco em 1917, tá? 100 anos depois. E hoje, como vocês já sabem, nós temos uma data magna. A data magna, como vocês já sabem, é a data escolhida ali pelo povo, em que tem uma identidade muito forte com a sua história, e aquela data ali representa tanto a parte histórica como artística, cultural, tá, social e econômica daquele povo como identidade, tá? Então foi escolhida aqui justamente a 6 de março, tá? Justamente a eclosão ali desse movimento da Revolução Pernambucana. Então isso acontece, se não me engano, desde 2017, que a gente tem esse feriado no dia 6 de março, tá? Inclusive esse ano caiu na sexta-feira. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a Revolução Pernambucana. Acredito que na próxima aula a gente irá fazer algumas atividades. Eu irei resolver algumas questões aqui com vocês sobre essa grande revolução que aconteceu aqui no nosso estado, tá? Pernambuco, ele virou um país aí durante quase 3 meses, beleza? Então, a aula de hoje foi essa. Semana que vem estaremos juntos. Espero que vocês estejam todos bem. E na próxima aula teremos aí a continuidade, a resolução de questões sobre esse assunto. Beleza? Valeu!